Oi, gente! Vamos para o nosso 7º dia com a mulher de Provérbios 31. Isso, de Provérbios 31. E hoje, no nosso 7º dia, a gente tem o versículo 17. Gente, versículo 17, é um versículo que eu gosto muito. E lembrando que são coisas que Deus tem falado ao meu coração, que eu quero compartilhar um pouco com vocês, com essa base e referência bíblica da mulher que a gente precisa se inspirar e que a gente precisa tentar seguir aí todos os dias. Bom, gente, na versão da King James, ele diz o seguinte: dedica-se com prazer a seu trabalho, seus braços são fortes e rigorosos. Enquanto isso, na nova tradução na linguagem de hoje, fala: é esforçada, forte e trabalhadora. Na nova versão internacional, entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e rigorosos. E na versão da mensagem, eu não tô conseguindo ver de versículo a versículo. Então eu acabei fazendo um mix que talvez se repita em outros dias. Mas basicamente na mensagem ele cita um trecho bem grande que é o seguinte: a primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho. Ela arregaça as mangas, ansiosa para começar. Compreende o valor do seu trabalho e não tem pressa de dar o dia por encerrado. Não tem pressa de dar o dia por encerrado. Então essa é a mensagem. Bom, gente, acho que uma coisa muito importante da gente mencionar é que o contexto de trabalho da época que foi escrita a Mulher de Provérbios 31 é muito diferente do contexto de trabalho de hoje em dia. A maior parte dos nossos trabalhos hoje em dia não envolve uma força, física, uma força braçal. A gente trabalha com coisas muito mais tecnológicas, muito mais que usam a nossa cabeça, a nossa mente. É um esforço muito mais mental do que físico. Então, dado esse contexto de que antes o trabalho ele era muito mais manual, talvez muito mais na terra, ele já era um exercício. Então, consequentemente, a mulher que trabalhava muito na terra, ela ia ter uma força, um vigor no braço, porque ela já exercia aquele trabalho braçal. Hoje, infelizmente, a gente tem trabalhos que, na maior parte das vezes, são muito parados, nós temos um contexto de vida muito sedentário. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar como lição nesse versículo. Uma coisa muito legal é que essa mulher, ela encontra prazer, alegria e satisfação no trabalho dela. Ela valoriza o trabalho dela. E, gente, eu sei, isso é um desafio pra mim também. Não é todo dia que eu acordo feliz pra ir trabalhar. Não é todo dia que a gente tem vontade de trabalhar. Não é todo dia que a gente quer fazer as coisas. Mas a gente precisa lembrar que o nosso trabalho formal, o nosso trabalho nesse mundo natural, o nosso trabalho para pagar contas, também é uma forma de honrar a Deus. Então, fazer o seu trabalho com excelência é uma forma de você honrar a Deus no seu ambiente profissional, na sua vida profissional, na sua carreira. Então, a gente tem que lembrar que a gente não vai honrar a Deus só orando de manhã, jejuando, indo aos cultos. Não, a gente precisa honrar a Deus sendo bons profissionais no nosso ambiente de trabalho. E a gente também não precisa só pensar em servir ao Senhor, mas o emprego que a gente está hoje é um lugar que Deus nos deu, é um lugar que Deus nos abençoou para estarmos lá. Então a gente tem sim que honrar os nossos líderes, honrar as pessoas que trabalham com a gente, honrar a empresa que a gente está. Então a gente está debaixo de uma hierarquia quando a gente está trabalhando em uma empresa. Então, a gente precisa honrar essa hierarquia, a gente precisa ser bons profissionais, a gente precisa dar o nosso melhor, porque ali foi também um plano de Deus para as nossas vidas e a gente precisa se lembrar disso. Como eu disse antes os trabalhos eram mais braçais, mais manuais. E hoje,
a gente tem um contexto de vida muito parado. Então é sim importante a gente trabalhar o nosso corpo. Lembrar que nós somos corpo, alma e espírito. Então lembrar de cuidar do nosso corpo. Você construir músculos, você ter força, você ter vigor para fazer as coisas, isso é importante na nossa vida atual, no nosso dia de hoje, mas também é importante para a gente envelhecer com qualidade. Antes, as pessoas tinham uma velhice muito melhor do que as pessoas estão tendo hoje. Os casos de obesidade são muito maiores hoje, né? E a gente precisa entender que a gente precisa ter vigor, a gente precisa ter força, a gente precisa ter ânimo para que a gente envelheça com qualidade de vida. Então, por isso que é importante a gente cuidar do nosso corpo, a gente fazer musculação, sim, musculação é super importante, a gente fazer um esporte que a gente goste, encontrar prazer nas atividades físicas, porque hoje a gente não trabalha mais o nosso corpo no nosso trabalho formal para ganhar dinheiro. Então, a gente tem que arranjar outras formas de trabalhar o nosso corpo. E é muito engraçado porque quando eu lia esse versículo, né, que fala que os seus braços são fortes e rigorosos, eu penso, até nisso Deus pensou para colocar na mulher de Provérbios. Ele pensou em um versículo que menciona que essa mulher, ela é uma mulher que ela exercita o seu corpo. Tá certo que nesse contexto bíblico era no contexto de trabalho, mas Deus colocou aqui, é uma mulher que ela se exercita, ela não fica parada. Então, é incrível pensar como Deus pensa nos detalhes. É uma mulher que não fica parada, e eu gosto muito de malhar, eu gosto muito de atividades físicas, já é uma coisa que faz parte da minha rotina há muitos anos. E eu lembro, gente, que eu comecei a pegar firme nos treinos de braço, porque eu viajava muito a trabalho e eu tinha uma mala de bordo que era muito pesada, porque eu tinha que carregar, 2 notebooks, uns equipamentos, então a minha mala era muito pesada. E para voos, eu sou pequena, né? Eu tenho 1,55 e para voos internacionais, o negócio de colocar a mala lá em cima é mais alto ainda. Então, gente, eu passo um perrengue, porque além de ter que ficar na ponta do pé, eu tinha que pegar aquela mala de mais de 10 quilos e levantar e ainda encaixar. E isso, lá em 2016, isso me levou a falar, não, eu vou treinar braço, porque o meu foco é colocar a minha mala sem precisar de ajuda. E, gente, alguns anos depois, eu coloco a minha mala sem ajuda de ninguém. A minha mala pode estar pesada, mas eu consigo colocar minha mala porque os meus braços estão fortes e rigorosos. E foi um exercício ao longo dos anos. Então é isso, gente. Não é sobre ser aquela mulher forte, independente, que não quer ajuda de ninguém. Não é sobre isso. Eu quero ajuda se alguém se voluntariar para me ajudar. Mas existem contextos que você vai ter que fazer sozinha, que seus braços vão ter que ser fortes e rigorosos e você vai precisar aguentar o tranco. Então, eu comecei a treinar braço para colocar a minha mala no avião. Às vezes, você é mãe, você vai treinar braço porque você quer segurar os seus 2 filhos no colo. Às vezes, você vai treinar braço porque, sim, você quer ter uma estética um pouco melhor. E tá tudo bem, gente. Eu acho que é só importante a gente ter sempre um foco e lembrar que cuidar do nosso corpo também é importante. Então, as duas coisas importantes desse versículo: encontrar prazer no seu trabalho e lembrar que o seu trabalho também é um lugar para servir ao Senhor, e lembrar de cuidar do seu corpo. O seu corpo também é templo do Espírito Santo, então a gente precisa sim cuidar do nosso corpo. Vamos orar? Então, é isso por hoje. Pai, muito obrigada, eu te agradeço por quem tu és, pela revelação da tua palavra, Senhor. Eu te agradeço por mais um dia, mais uma oportunidade que a gente tem a alegria e o prazer de descobrir mais de ti, Senhor. É incrível ver que na tua palavra o Senhor se faz presente, a tua palavra é rica, é uma fonte inesgotável, que todos os dias a gente pode aprender mais e mais com o Senhor. Senhor, que para cada mulher que ouvir
esse vídeo, que tiver contato com esse conteúdo, para que elas sejam tocadas, para que elas encontrem prazer no trabalho delas, para que o Senhor se mostre presente na vida profissional delas e no dia a dia, nas pequenas atitudes, que elas se lembrem que elas não estão servindo apenas a homens, que elas estão servindo ao Senhor, mesmo no dia a dia delas, que tudo isso é para a tua honra e glória, Pai. Que o Senhor também nos dê direcionamento e nos dê perseverança e força de vontade para mudarmos os nossos hábitos. Todas aquelas mulheres que estão ouvindo que precisam sim criar uma rotina de cuidados consigo mesmo, uma rotina de exercícios, que elas se lembrem que elas não estão fazendo isso só por estética, mas que elas estão fazendo isso para honrar o corpo, que é o templo que o Senhor habita em nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, que o Senhor possa tocar cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, é isso por hoje. Compartilhem aí se vocês estão gostando com as amigas. Uma coisa que eu tô fazendo muito, né, eu e a minha mãe, baseado nos conteúdos do dia. Quem Deus tá tocando no meu coração, eu tô mandando. Então, se vocês também forem tocadas por esse conteúdo e quiserem, né, lembrarem de alguma pessoa, tenham a certeza que é Deus tocando no coração de vocês para compartilhar também com essa pessoa. E que a gente possa cada vez mais nos unirmos como mulheres e que todo esse espírito de competição das mulheres caiam por terra e que a gente saiba que a gente precisa aprender a compartilhar para que a cada dia mais nós sejamos mais e mais mulheres de Provérbios 31. É isso, gente. Um beijo e vejo vocês amanhã.